Mente de Coruja. Verdades e lendas. O parque abandonado da Disney. Verdade ou lenda? Existe um parque da Disney completamente abandonado. Não foi demolido, não foi reformado. Está lá até hoje, tomado pelo mato, com piscinas enferrujadas e estruturas deteriorando há mais de 20 anos. E existe uma teoria. Pessoas morreram dentro dele por causa de uma ameba que come o cérebro humano. Verdade ou lenda? Vamos investigar com fontes reais. Aqui no Mente de Coruja fazemos diferente de qualquer outro canal. Cada afirmação que fizermos tem fonte verificável. Nome do pesquisador, instituição, ano. Cada teoria é apresentada como teoria, não como fato. E no final de cada episódio você recebe um veredito claro. O que é verdade comprovada e o que é lenda sem evidência. Vamos começar a investigação sobre o River Country. Primeiro, o contexto histórico. O River Country foi o primeiro parque aquático temático da Disney e um dos primeiros do mundo nesse formato. Abriu em junho de 1976, em Orlando, na Flórida, dentro do complexo Walt Disney World. Essa informação está documentada nos arquivos oficiais da Disney e em registros históricos do Orlando Sentinel, o principal jornal da região desde 1876. O conceito do parque era inovador para a época. Metade das atrações usava água tratada. A outra metade usava água natural do lago Bay Lake, que já existia no terreno. A ideia era integrar as atrações com a natureza já presente no local. Tobogãs, tirolesas e corredeiras misturados com a paisagem natural da Flórida. Isso está documentado em matérias do próprio Orlando Sentinel, de 1976. O parque tinha uma capacidade limitada, apenas 4.700 visitantes por dia. Para efeito de comparação, o Magic Kingdom, vizinho ao River Country, chegava a receber até 100.000 pessoas diariamente. O acesso também era complicado. Os visitantes precisavam estacionar longe e pegar um trem interno. Esses dados de capacidade estão nos registros públicos da Orange County, condado onde fica Orlando. Em 1989, a Disney abriu o Typhoon Lagoon, com 56 acres de área, muito maior e mais moderno. Em 1995, abriu o Blizzard Beach, com 2 parques aquáticos novos e bem estruturados. O interesse pelo River Country diminuiu naturalmente. Ele passou a ser conveniente apenas para hóspedes do acampamento Fort Wilderness, localizado ao lado. Esses dados de abertura estão documentados nos arquivos oficiais da Disney. Em novembro de 2001, o River Country fechou para a manutenção de temporada, prática normal em Orlando, onde parques aquáticos fecham entre novembro e março. Mas quando a temporada de 2002 começou, o parque não reabriu. A Disney anunciou oficialmente que o River Country estava fechado permanentemente. O anúncio foi coberto pelo Orlando Sentinel em janeiro de 2002. Esse é um fato histórico verificável. A justificativa oficial da Disney para o fechamento permanente foi simples: inviabilidade econômica. Com o Typhoon Lagoon e o Blizzard Beach operando, o River Country se tornou redundante e pouco lucrativo. O ataque terrorista de 11 de setembro de 2001 também reduziu drasticamente o turismo em Orlando naquele período. Essa combinação de fatores está documentada em análises econômicas do turismo da Flórida, publicadas pela Visit Florida. Agora chegamos ao ponto central da investigação. Existe uma teoria amplamente difundida na internet de que o verdadeiro motivo do fechamento foi uma epidemia causada por uma ameba comedora de cérebro nas águas do parque. Antes de analisar essa teoria, precisamos entender o que essa ameba realmente é, com base em ciência verificável, não em rumores de internet. Isso muda tudo na análise. A ameba em questão é a Naegleria fowleri. Seu nome foi dado em homenagem ao médico australiano Malcolm Fowler, que descreveu os primeiros casos documentados em 1965 na Austrália. Ela é um protozoário, não uma bactéria, que vive naturalmente em corpos d'água doce aquecidos. Isso está documentado no banco de dados científico do Centers for Disease Control and Prevention, o CDC americano,
disponível em cdc.gov. O CDC documenta que a Naegleria fowleri causa uma doença chamada meningoencefalite amebiana primária, a MAP. A ameba entra pelo nariz, não pela boca ou pela pele, quando a pessoa mergulha em água contaminada. Ela então migra pelo nervo olfatório até o cérebro, causando inflamação severa. Os sintomas iniciais são febre alta, dor de cabeça intensa e rigidez de nuca, similares a uma meningite bacteriana. A taxa de mortalidade da MAP é de 97%, segundo o CDC. Entre 1962 e 2022, foram confirmados 157 casos nos Estados Unidos. Desses, apenas 4 pessoas sobreviveram. A doença evolui rapidamente. A morte ocorre em média entre 1 e 18 dias após a infecção. Esses números estão no banco de dados público do CDC, atualizados anualmente. São dados verificáveis por qualquer pessoa em cdc.gov. Um dado científico crucial para nossa investigação. A Naegleria fowleri se multiplica com muito mais intensidade em águas aquecidas, entre 25 degrees e 40 degrees. Abaixo de 10 degrees, ela não sobrevive. Isso é relevante porque o River Country aquecia a água do lago Bay Lake para aumentar o conforto dos visitantes. Essa característica da ameba está documentada em estudos publicados no Journal of Infectious Diseases desde os anos 1970. Primeiro veredicto parcial. A afirmação de que a Naegleria fowleri existe é fatal e se desenvolve em águas aquecidas? Verdade, comprovada pelo CDC e pela literatura científica internacional. A afirmação de que essa ameba esteve presente nas águas do River Country, ainda sem evidência verificável confirmada. Vamos continuar investigando para chegar a uma resposta mais completa. Existe um caso documentado e verificável de morte por Naegleria fowleri associada ao River Country. Em 1980, um menino de 11 anos chamado Michael Howell Jr. morreu após frequentar o parque. O caso foi investigado pelo Florida Department of Health e está citado em um estudo publicado em 1982 no American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, pelos pesquisadores Duma, Farrell e Finlay. Esse é um fato verificável. O mesmo estudo de 1982 documentou que entre 1969 e 1981 ocorreram 16 mortes por Naegleria fowleri na Flórida, associadas a lagos e parques aquáticos da região. O estudo identificou o aquecimento artificial da água como fator de risco significativo. Não foram identificados apenas casos do River Country. A ameba estava presente em múltiplos corpos d'água aquecidos da Flórida naquele período. Agora precisamos ser precisos sobre o que a ciência confirma e o que é especulação. O estudo de 1982 confirmou casos de morte por Naegleria fowleri em lagos da Flórida, incluindo pelo menos um caso associado ao River Country. O que a ciência não confirma é que houve uma epidemia no parque, que foram muitas mortes, ou que isso foi o motivo do fechamento em 2001. Essa distinção é fundamental para qualquer análise honesta. Segundo o veredito parcial, a afirmação de que pelo menos uma morte por Naegleria fowleri foi documentada e associada ao River Country, verdade, confirmada por estudo publicado em revista científica revisada por pares em 1982. A afirmação de que houve uma epidemia com várias mortes que causou o fechamento do parque em 2001? Lenda, sem nenhuma fonte verificável que suporte essa versão da história. É importante contextualizar historicamente. O caso de 1980 aconteceu 21 anos antes do fechamento do parque em 2001. Após aquele caso, o Florida Department of Health implementou novos protocolos de monitoramento de qualidade da água em parques aquáticos. O River Country operou normalmente por mais 2 décadas após o incidente. Isso fragiliza significativamente a teoria de que a ameba causou o fechamento em 2001. Vamos agora para o fato mais visualmente impactante dessa história. O parque permanece abandonado até hoje, sem demolição no terreno da Disney. Isso é verificável por qualquer pessoa. Imagens de satélite do Google Maps mostram claramente as estruturas do River Country cobertas por vegetação ao lado do Fort Wilderness. Esse abandono é real
documentado e genuinamente intrigante do ponto de vista jornalístico. Por que a Disney não demoliu o parque? A resposta mais documentada envolve questões burocráticas e econômicas. O River Country foi construído sobre uma área que, segundo registros do Orange County, tem restrições específicas de zoneamento ambiental por causa da proximidade com o lago Bay Lake. Obter alvará para demolição e reconstrução nessa área envolve processos complexos com agências ambientais estaduais e federais. Existe também uma explicação econômica direta. Demolição e construção no terreno custariam centenas de milhões de dólares. Com o Typhoon Lagoon e o Blizzard Beach operando com capacidade suficiente, a Disney simplesmente não tem incentivo financeiro para investir na área do River Country no curto prazo. O terreno está sendo mantido como reserva estratégica. Essa análise foi publicada pelo site Theme Park Insider, referência especializada no setor. Terceiro veredicto parcial. A afirmação de que o parque está abandonado e deteriorado. Verdade. Verificável por imagens de satélite e registros públicos. A afirmação de que foi mantido abandonado para esconder evidências de mortes. Lenda. Não existe nenhum documento, processo judicial ou investigação governamental que suporte essa teoria. A explicação burocrática e econômica é a mais sustentada pelas evidências disponíveis. Agora, um elemento real e verificável que a maioria dos vídeos sobre o River Country ignora. O ecossistema que se formou na ilha Discovery Island, vizinha ao parque. Quando essa área foi abandonada, espécies de aves e répteis introduzidos durante a operação criaram uma colônia autossustentável. Isso foi documentado por ornitólogos que monitoram a fauna da região e publicado pelo Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. O explorador e fotógrafo especializado em locais abandonados, Shane Thoms, visitou e fotografou o River Country e a Discovery Island. Seu trabalho foi publicado no site Opacity, especializado em fotografia de locais abandonados com data verificável. As imagens mostram piscinas cobertas por vegetação, estruturas enferrujadas e equipamentos da época intactos. Essas fotos são verificáveis e estão disponíveis publicamente no site dele. É importante mencionar que Shane Thoms e outros exploradores visitaram o local sem autorização da Disney, proprietária do terreno. Invadir propriedade privada é crime no estado da Flórida, independente do motivo. O Mente de Coruja não incentiva nem romantiza esse tipo de ação. Mencionamos os registros fotográficos porque são fontes documentais verificáveis sobre o estado atual do local, não como exemplo a ser seguido. Uma youtuber americana foi banida da Disney após publicar um vídeo explorando o River Country sem autorização. Esse episódio é verificável. O vídeo permanece no YouTube e o caso foi coberto pelo site The Wrap em 2016. O banimento foi consequência direta da invasão de propriedade privada. Não há evidência de que a Disney tentou suprimir informações. Apenas aplicou as regras de acesso ao seu próprio terreno. Quarto veredicto parcial. A afirmação de que a Disney baniu pessoas que revelaram o estado do parque para esconder a verdade sobre mortes. Lenda. O banimento foi consequência de invasão de propriedade privada, não de supressão de informação. A afirmação de que existem registros fotográficos verificáveis do estado atual do parque abandonado? Verdade. Publicados por fotógrafos identificados em sites com data verificável. Chegamos a um ponto onde precisamos ser honestos sobre os limites do conhecimento disponível. Não sabemos com certeza quantos casos de infecção por Naegleria fowleri ocorreram especificamente no River Country ao longo de sua operação. Os registros do Florida Department of Health dessa época não são todos públicos. Admitir esse limite é o que diferencia a investigação honesta de especulação apresentada como verdade. O que sabemos com certeza é que a Naegleria fowleri era um risco real nos lagos da Flórida nos anos 1970 e 1980, que pelo menos um caso fatal foi associado ao River Country em 1980, e que após esse caso novos protocolos foram implementados.
O que não sabemos é se ocorreram outros casos não documentados. A ausência de evidência não é evidência de ausência, mas também não justifica afirmar que houve epidemia. Consultamos o banco de dados do CDC sobre casos de MAP nos Estados Unidos. Entre 1980 e 2001, o período entre o caso documentado e o fechamento do parque, não há registro público de casos fatais adicionais especificamente associados ao River Country. Isso não prova que não ocorreram, mas indica que nenhum caso adicional foi formalmente investigado e confirmado pelas autoridades de saúde americanas nesse período. Existe algo genuinamente fascinante nessa história, que vai além da teoria da ameba. O River Country é um retrato físico de como empresas tomam decisões econômicas frias. Um parque que recebeu milhões de visitantes foi simplesmente abandonado porque deixou de ser lucrativo. Sem cerimônia, sem demolição, sem preservação histórica. Apenas abandonado. Isso diz algo importante sobre como o entretenimento corporativo realmente funciona. A teoria da ameba ganhou força na internet porque oferece uma narrativa mais dramática do que a realidade econômica. A Disney fechou um parque porque ele não era mais lucrativo. É mundano. A Disney fechou um parque porque pessoas morreram de uma ameba comedora de cérebro e encobriu tudo. É aterrorizante e compartilhável. Esse é o mecanismo que alimenta a desinformação. A verdade simples perde para a ficção dramática. Mas a verdade real sobre o River Country é suficientemente fascinante sem precisar de invenção. Um parque pioneiro da Disney está apodrecendo a menos de 2 quilômetros do Magic Kingdom. Uma ameba fatal realmente existia nas águas da Flórida e matou pelo menos uma pessoa que visitou o parque. O local criou um ecossistema próprio com fauna selvagem. E a Disney simplesmente o ignorou por mais de 2 décadas. Isso é real e verificável. Vamos contextualizar o risco atual da Naegleria fowleri. O CDC documenta em média 3 casos por ano em todo o país. O risco existe e é real, especialmente em lagos de água doce aquecida no sul dos Estados Unidos durante o verão. O CDC recomenda evitar mergulhar com a cabeça submersa em lagos de água doce aquecida. Essa recomendação está em cdc.gov e é verificável por qualquer pessoa agora mesmo. Chegamos ao veredicto final. Investigamos o fechamento do River Country, a teoria da ameba, o abandono do parque e as alegações de encobrimento. Temos agora evidências suficientes para um veredito fundamentado. Não no que a internet diz, mas no que documentos públicos, estudos científicos revisados por pares e registros governamentais verificáveis sustentam. Aqui está o veredito completo do Mente de Coruja. O que é verdade verificada? O River Country abriu em 1976 e fechou definitivamente em 2001 por inviabilidade econômica, confirmado pelo Orlando Sentinel. A Naegleria fowleri existe, é fatal em 97% dos casos e se desenvolve em águas aquecidas, confirmado pelo CDC. Pelo menos uma morte foi associada ao parque em 1980, confirmado por Duma, Farrell e Finlay no American Journal of Tropical Medicine em 1982. O parque permanece abandonado e deteriorado até hoje, verificável por Google Maps e registros do Orange County. O que é lenda sem evidência verificável? A afirmação de que houve uma epidemia com várias mortes que causou o fechamento em 2001. A afirmação de que a Disney encobriu mortes intencionalmente. A afirmação de que o parque foi mantido abandonado para esconder evidências. A afirmação de que o banimento de visitantes foi para suprimir informações. Nenhuma dessas afirmações tem fonte verificável. Processo judicial, investigação governamental ou documento público que a sustente. O que ainda não tem resposta definitiva: quantos casos de infecção por Naegleria fowleri ocorreram no total durante os 25 anos de operação do parque? Os registros do Florida Department of Health desse período não são todos públicos. Essa é uma lacuna real no conhecimento disponível. E o Mente de Coruja não vai inventar uma resposta onde não existe uma verificável. Se você quer verificar as fontes desta investigação, os dados da Naegleria fowleri estão em cdc.gov.
O estudo de Duma, Farrell e Finley de 1982 está no American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. A história do River Country está nos arquivos digitais do Orlando Sentinel. As fotografias do parque estão no site Opacity de Shane Thoms. O Mente de Coruja encoraja você a verificar tudo por conta própria. Esse é o nosso compromisso com você. Obrigado por investigar com a gente. Se esse formato faz sentido para você, fontes reais, veredicto honesto, sem invenção, deixa o like. Isso nos diz que vale continuar. Se inscreva no canal e ative as notificações. Nosso próximo episódio investiga outro mistério que você provavelmente já ouviu falar. E vamos separar verdade de lenda mais uma vez, porque a coruja vê no escuro. E nós vemos através das mentiras. Até a próxima investigação. Fontes verificáveis. CDC. CDC.gov. Parasites. Na Igleria Duma. Farrell e Finley. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 1982. Orlando Sentinel. orlandosentinel.com. Visit Florida. Visit florida.org. Florida. Fish and Wildlife Conservation Commission. MyFWP. Com Theme Park Insider. themeparkinsider.com. Shane Thoms. Opacity, US The Rap. TheRap.com, 2016.